Olha, tem um super antigo, na verdade, não serem meus sobrinhos hoje, que é uma geração diferente, não é da internet, mas tinha uma história de onde está o Oli, que a gente procurava o Oli, lembra? Então hoje à noite você vai brincar de onde está o Oli lá na Neoquímica Arena e vai procurar o Denilson. E eu vou contar onde você vai encontrar o Denilson. Sim, ele estará lá. Estará num momento muito importante, participando ativamente, porque hoje o sósia do Denilson, Wilton Pereira Sampaio, foi escolhido para ser o árbitro do jogo. Então, quer procurar o Denilson? Olha pro campo, pro lado São Paulino, corintiano, que ele vai estar no meio, ali sempre pertinho. Alma gêmea. Pior que ele é igualzinho. Sei lá, hein, Dedê? Não, pior que ele Sei parece lá o que mesmo. seu pai andou aprontando aí nesse mundo. Ei, seu Elvésio. Seu Elvésio, sabe de nada, inocente. Ele deve ter o quê? Uns 38, 40, deve ter até menos, né? O Wilton. Mas é parecido, Leirão. Mas olha só, a CBF, pelo menos eu acho que foi coerente. Ela escolheu os 2 árbitros brasileiros de Copa do Mundo para apitarem esses jogos. Amanhã, o jogo entre Grêmio e Flamengo será apitado pelo Rafael Claus. Hoje, o Wilton Pereira Sampaio vai comandar a partida. O Corinthians sabe que está em recuperação na temporada, já vem de uma sequência sem perder jogos, é importante. O time vê um ambiente mais tranquilo, tem a dúvida se o Matias Rojas, porque ele tem um problema no pé esquerdo, uma dor de uma pancada que ele tomou no jogo contra o Bahia, então ele é dúvida. Mas a gente espera que ele seja escalado, que possa aparecer no time do Luxemburgo. O esquema, não sabemos se ele vai para aquele 3-5-2, os 3 zagueiros, não é? Se ele vai querer um tradicional 4-4-2 ou um 4-3-3. Enfim, o Luxa tem variado esse esquema tático. Fora isso, o São Paulo tá muito afim de ganhar esse jogo, pela primeira vez na Neoquímica Arena. Então a gente tem aqui a prévia, adoramos a prévia, né? Não importa se ela é correta ou não, mas é uma possibilidade. O Luxa hoje, pelo menos a produção do Jogo Aberto imagina assim, Cássio no gol, o Fagner na direita, aí 2 zagueiros, o Murilo, Gil, Fábio Santos. Sei, eu tenho minhas dúvidas se não vai de 3 zagueiros. Mas enfim, aí no meio, ou pode aparecer o Bruno Mendes, que seria essa dúvida, aí se ele vai colocar um zagueiro a mais, ou o Maicon, o Fausto Vera, aí o Renato Augusto com o Matias Rojas, ou o Adson, poderia colocar um moleque também, mas acho que não, né? Ali o Biro, não sei, o Vanderlei inventa. Inventa e acerta muitas vezes. Roger Guedes e Yuri Alberto, isso é fato. A dupla de ataque, Renato Augusto também não tenho dúvidas. O Matias só uma questão física mesmo, senão é titular absoluto. Eu acho que ele vai pro jogo. Acho que ele não vai ficar fora, não. A gente viu a imagem da lesão dele, uma entorse, né, no jogo contra o Bahia. Não me pareceu tão grave, não. Eu acho que ele vai fazer o esforço de ir pro jogo, até pela importância do clássico. Dedê, o São Paulo agora fica com você. O São Paulo, a gente está mostrando a prévia do São Paulo, com o Rafael, que não é novidade, o Rafinha, que voltou da Alemanha, já participou do treinamento, Arboleda, Diego Costa, porque o Beraldo, não sei se fisicamente, né, clinicamente é recuperado, mas fisicamente eu não sei se ele vai estar 100%, imagino que não, então o Diego Costa deve ser o titular, Caio Paulista, que vive, eu acho que o seu melhor momento com a camisa do São Paulo, o Pablo Maia e o Alisson, que eu acho que esse é o meio de campo, o Michel Araújo tem essa dúvida do Wellington Rato. Eu acho que ele vai de Michel Araújo até para fortalecer o meio de campo. O Rodrigo Nestor e na frente, da mesma forma que você falou ali de Roger Guedes e Yuri Alberto, ali sem novidades, Leirão. Caleri e Luciano é a dupla de ataque do São Paulo. Volto a falar aqui e reforçar, eu acho que ele vai com o Michel Araújo naquela dúvida que a gente está mostrando aqui na prévia do Jogo Aberto, em vez do Wellington Rato, até para fortalecer esse meio de campo, que a gente está falando de um meio de campo. Se caso o Matias jogar ao lado do Renato Augusto, é um meio de campo muito criativo. E aí você precisa ter um pouquinho de poder de marcação para poder segurar um pouco dessa qualidade do Corinthians no meio de campo. Pensando um pouquinho rapidamente nas trajetórias das duas equipes, até esse momento de semifinal, o São Paulo passou pelo Ituano e pelo Sport, não são times de Série A, mas depois acabou eliminando o gigante Palmeiras. Fora isso, o Corinthians teve a sua trajetória um pouquinho diferente, passou pelo Remo, nos pênaltis, aí teve o Atlético Mineiro também, o Corinthians jogou até melhor que o Galo. E o América deu dificuldade, conseguiu igualar pelo menos os números, não é, para levar para os pênaltis, e assim fez o Corinthians para chegar até aqui. Isso tem alguma influência? Isso aí acaba tendo um peso, a trajetória, ou a partir de agora é vida nova? Eu acho que a partir de agora é vida nova, Loirão. O que tem, eu acho que um peso é o retrospecto do que vem vivendo o momento, né? O São Paulo vive um momento muito melhor.
também de confiança, né? Já há algum tempo, o São Paulo está estabilizado. Óbvio que num jogo como esse, você perdendo, tira um pouco dessa confiança do jogador. O Corinthians vem numa crescente. Apesar de... Estamos falando de uma Copa do Brasil, que não tem nada a ver com Campeonato Brasileiro, mas falando de sentimento de estar jogando, de estar vencendo, porque se você olhar a classificação do Brasileiro, são 2 pontos que separam o Corinthians da zona de rebaixamento. Mas o ambiente, pelo menos nas últimas semanas, nas últimas 2, 3 semanas, parece ser um ambiente muito de empolgação. De falar, poxa, a gente está conseguindo dar uma resposta, estamos conseguindo melhorar. O Vanderlei Luxemburgo falou na última coletiva de uma sequência aí de jogos sem perder, 2 jogos parece que sem sofrer gols. Então o ambiente do Corinthians nesse momento também é muito saudável. Por isso que eu acho que vai ser um clássico bem jogado. O Dorival Júnior muito elogiado, não é, pelo trabalho que vem fazendo no São Paulo, principalmente por eliminar o Palmeiras, não é, na fase anterior da Copa do Brasil. E é uma equipe que hoje encontrou também opções. Ele pode variar o time titular, isso é interessante até para a sequência de temporada. Já o Luxemburgo também, acho que ele trouxe esquema tático, tem essa história também da Sul-Americana de promover os jovens junto com alguns jogadores mais experientes e funcionou bem. Funcionou. Então agora eu acho que as equipes elas chegam em bons momentos. De um lado e outro, não dá para dizer que tem uma crise, que tem alguma coisa. Isso traz um tempero a mais até para a partida. A gente sabe que hoje o Corinthians em casa é muito forte, tem o apoio da torcida, mas o São Paulo, se conseguisse quebrar esse tabu de nunca ter vencido na Neoquímica Arena, seria algo muito bom para a sequência até da temporada. E aqui na pesquisa, o São Paulo está recebendo o apoio, a maioria, majoritário. Qual é o seu palpite para o majestoso desta noite em Itaquera? O Corinthians com 35%, 1,54% no empate, e o São Paulo com 63%, né? Eu acho que passa muito pelo momento que o São Paulo vem vivendo sob o comando do Dorival. É a história que já falamos do Coxa aqui, da confiança, não é? Isso.